nós que nem instrumentos, Senhor, se colocam, Senhor, para a transmissão da Tua palavra. Prepara os corações para receber, Senhor, essa semente que ela vai semear nessa noite. Pai querido, amado, dá sabedoria, dá capacidade para ela. Meu Deus, em nome do Teu Filho amado, unge com o Teu Espírito para a honra e glória e louvor do Teu nome. Amém. Graças a Deus, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glorificado o nome do Senhor Jesus. O Senhor nos deu a ordem de estar ministrando a palavra dele. Muitas vezes a gente tenta ser covarde, né, irmão? A gente tenta se desviar de um lado para o outro, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, né? E hoje, como desde o início do culto, eu glorifico muito ao meu Deus, porque foi uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E aqui já foi falado sobre fé, já foi falado sobre oração, já foi falado sobre persistir. E vem de encontro com a palavra que o Senhor colocou para me ministrar nesta noite, o coração de vocês. Que se encontra lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, uma história muito conhecida da igreja. Mas se trata de uma mulher de muita fé. Não que não tivesse outras, mas a história de Ana, ela muitas vezes nos leva para dentro da história, né? E a gente reflete. E o Senhor colocou no meu coração o desejo hoje de falar um pouquinho sobre essa história. 1 Samuel, capítulo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor tivesse a tornado estéril. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal ao teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? A igreja pode se assentar. Como eu disse, né? Ana, todo mundo aqui um dia já ouviu a história de Ana. E Ana, o que ela nos ensina com essa história? Ana, ela nos ensina que, como já foi dito aqui nessa noite, não podemos perder a nossa fé. Ana, ela nos ensina que temos que ser fortes. Ana, ela nos ensina que nós temos que ser corajosos. E Ana, ela nos ensina que temos que ser guerreiros. E o melhor de tudo, temos que a cada dia ter fé. Porque se Ana não tivesse essas qualidades, ela teria desistido do seu objetivo. Mas em momento algum, ela olhou para aquilo que a sua inimiga, como a Bíblia diz aqui, a irritava. Ela não olhou para as adversidades, por mais que muitas vezes as adversidades elas nos doem, elas nos ferem, muitas vezes elas nos machucam, mas Ana ela não olhou para isso. Ela olhou somente para o Deus vivo, o Deus a quem ela servia, porque ela cria no milagre dela, por mais que o milagre ainda não tinha chegado, mas ela cria que ela ia receber aquele milagre. E Ana, ela nos dá essa certeza quando nós depositamos a nossa confiança em Deus. Muitas vezes achamos que está demorando, que não vai acontecer. Glória a Deus! Mas como
A Bíblia diz, para tudo há um tempo. E o meu tempo não é o tempo de Deus. Porque por nós queremos para ontem. E muitas vezes Deus ainda tem que trabalhar muito na nossa vida para Ele nos dar as bênçãos. Porque muitas vezes nós não estamos preparados ainda para receber o milagre. Glória a Deus. E tudo no tempo certo, tudo no tempo de Deus. Mas o milagre ele vai chegar. Se você for forte, se você for corajoso e se você tiver fé. E se você não desistir. Sabemos que muitas vezes, irmãos, quando as adversidades elas chegam na nossa vida, nós temos, assim, não vou dizer um defeito, mas nós temos um problema de olhar para o céu e acreditar que vai acontecer. Porque por mais que o universo está conspirando contra, por mais que tudo você está vendo e está dando errado, mas nós muitas vezes esquecemos de olhar para o céu e acreditar que vai dar certo. Aleluia. Se Deus falou, é porque vai dar certo. Glória a Deus. Se Deus te disse, é porque Ele vai fazer. Aleluia. E nós muitas vezes não acreditamos no poder que o nosso Deus tem. Ana, ela subia juntamente com seu marido de ano em ano para ali oferecer um sacrifício ao Senhor. Ela não tinha um milagre, mas ela cria no milagre. Ela ainda não tinha recebido a bênção, mas ela estava depositando a sua fé. Porque ela sabia que no momento certo Deus ia entregar a bênção. E uma coisa que eu acho interessante quando nós vemos essa história, irmãos, é que Ana ela especificou ao Senhor o que ela queria. Porque aqui no versículo de número 11, quando ela faz a oração ao Senhor, ela fala, Senhor, que o Senhor me dê um filho homem. Ela especificou o milagre, porque ela podia ter falado, Senhor, o Senhor pode me dar o que o Senhor me der, que seja, né, que feita a tua vontade, que venha com saúde. Não, ela especificou, ela quer um filho homem. E muitas vezes nós pedimos algo para o Senhor, mas nós não especificamos aquilo que queremos. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe minha vida, que o Senhor faça um milagre. O Senhor, Ele sabe o que Ele tem que fazer na minha e na sua vida. Mas Ele quer que eu e você colocamos para Ele. O que queres que eu te faça? Por isso que Ele perguntou para aquele cego. O que queres que eu te faça? Por mais que ele sabia que ele era cego. Mas ele queria que ele falasse, Senhor, eu quero ver. É o que eu quero ver. Senhor, eu quero ouvir. Senhor, eu quero falar. Senhor, eu quero andar. Senhor, eu quero ser curada. Senhor, eu quero ser renovada. Senhor, especifica para Deus o seu milagre nessa noite. O que você quer? O que te trouxe nessa noite à casa de Deus? O que você, eu sempre falo, o que você veio oferecer no altar do Senhor nesta noite? Glória a Deus, aleluia. Né? E Ana ali, por mais todas as dificuldades que ela encontrava pela frente, ela não desistiu. Por mais que o inimigo tente falar para você, você não vai conseguir. Não vai dar certo. Obrigado, Senhor. Não, eu sirvo a um Deus que tudo pode. Eu sirvo a um Deus que tudo faz. Eu sirvo a um Deus que é dono do ouro e da prata. Eu sirvo a um Deus que um dia olhou para a minha vida, que eu não era merecedora, mas me resgatou lá do lamaçal do pecado e me colocou aqui na casa dele. Para ser um soldado valente, para ser uma guerreira, para ser batalhadora. É esse Deus que eu sirvo. Aleluia. E é esse Deus que nós temos que depositar a nossa confiança. Aleluia. Porque não é um Deus qualquer que eu e você estamos servindo. Não é um Deus que eu coloco ali na parede e não, o meu Deus ele vive. O seu Deus ele está vivo. Até tentaram contra a vida dele. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Oh, glória. Até tentaram achar que não ia ter mais jeito. Mas ao terceiro dia ele estava lá. Aleluia. Glória a Deus. E Ana, né, aos olhos de Penina, Ana era uma inútil. Porque naquela época, né, a mulher, ela, digamos que ela tinha a obrigação de dar filhos ao marido. Né? E quando a mulher, a primeira esposa, não podia dar filhos, o homem tinha o direito de arrumar uma segunda esposa. Era lei. Né? E assim Eucana fez. Né? Arrumou Penina. Mas por mais que, como a Bíblia diz, que de ano em ano Penina dava filho a Eucana, a Bíblia também diz que a Ana,
ele sempre dava a melhor parte. Por que será que ele sempre dava a melhor parte para Ana? Porque Ana foi o amor da sua mocidade. Glória a Deus. Ana foi a mulher que Deus escolheu para ele. Graças a Deus. Ana foi a promessa dele. Ana foi o milagre dele. Por isso, esse amor que ele tinha por Ana. E também porque ele cria. Ou às vezes nós pensamos, será que Eucana não acreditava ainda que Ana... Não, ele cria. Porque da mesma forma que ele oferecia sacrifício pelos filhos que ele tinha, ele oferecia pelos filhos que Ana ainda ia ter. Aleluia! Então ele cria no milagre. E eu acho essa história, irmão, eu acho uma história linda demais. Porque, é como eu falei, o olhar de Ana não estava para a sua dor. O olhar dela estava para o Deus vivo. O olhar dela estava para o milagre que ela não tinha recebido, mas ela ainda ia receber. E muitas vezes hoje nas nossas vidas, né? Quantos? Muitos. Por algum motivo, alguma tristeza, alguma desilusão, deixou a cruz na metade do caminho. Aleluia! E sabemos que não é fácil, porque muitas vezes a cruz pesa. Muitas vezes ela, como eu disse, ela nos faz chorar. Muitas vezes até nos faz pensar em desistir. Quem nunca aqui pensou em parar? Você olhar e falar, Senhor, não, para mim não dá mais. Mas será que se Ana tivesse desistido de orar? Se Ana tivesse desistido de ir sacrificar ao Senhor de ano em ano? Glória a Deus! Será que Ana teria recebido o seu milagre? Será que o Samuel teria nascido? Não. Porque muitas vezes Deus nos prova para ver se eu e você estamos aptos para ser aprovados. A prova muitas vezes nas nossas vidas vem para ver se eu e você estamos verdadeiramente alicerçados na presença do Senhor. Será que nossos pés estão ficados na rocha? Ou será que estamos com nossos pés na areia? Será que se o vento bater hoje, posso até encurvar, mas eu não tombo? Ou será que se eu encurvar eu vou cair? Então Deus ele traz muitas reflexões para nós na palavra do Senhor. Né? Como Ana. Em momento algum ela desistiu. E a Bíblia diz, né, muitos livros de estudos, que lá de Efraim até Siló, dava em torno de 25 a 30 quilômetros. Então pensa, não é uma caminhada perto, irmão. Para você subir de a pé, por mais que seja uma vez, não, mas é uma caminhada, né? Então ela podia pensar, não, eu não vou mais, já andei tanto tempo, tudo isso, né? E até hoje não aconteceu o meu milagre. Não, eu vou, porque eu sei que o meu milagre ele vai chegar. Eu vou, porque eu sei que o meu milagre ele vai acontecer. E ela não desistiu, ela foi persistente, ela foi perseverante, ela foi uma mulher de fé. E eu e você nessa noite também temos que ser perseverantes. Por mais que as circunstâncias estão dizendo não, não desista, irmão. Não pare de orar, como o evangelista disse aqui nessa noite, o diácono também, Severino, né, disse, não desista de orar. Aleluia! Porque foi na oração que eu e você vencemos. Foi na oração que os nossos irmãos do passado venceram. E hoje não é diferente. Já pensou se eu e você parar de orar? Nós não suportamos a prova. Não suportamos as lutas. Não suportamos as adversidades da vida. Aleluia! Então nós temos que permanecer na oração. E Ana assim fez. Subiu. Ali naquele dia, no seu último ato de fé ali, ela orando, né? Ali no seu pensamento, porque forças e palavras ela nem tinha mais. Mas ali o Senhor viu o clamor de Ana, ouviu a intenção do coração dela. Mesmo assim, ainda o profeta achou que ela estava embriagada. Mas mulher, como tu pode vir, né, na casa do Senhor embriagada? Se livra desse vinho, isso não te faz bem. Mas Senhor, eu não estou embriagada.
Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Né? Não tem nada, não estou bêbada. Mas eu estou com o meu coração derramado perante o Senhor. E ali o profeta olha para ela e diz: vá em paz. Que o Senhor te conceda a sua bênção. Que o Senhor te conceda o seu milagre. E assim ela fez. E logo após, como todos nós já conhecemos, nasce o Samuel. Nasce o profeta Samuel. O profeta que foi levantado com grande poder e autoridade. E da mesma forma como ela pediu um filho homem ao Senhor, ela também ofereceu ele ao Senhor. Senhor, se o Senhor me der um filho homem, ele será teu. E assim ela o fez. E Samuel cresceu na casa do Senhor. Samuel cresceu, né, na presença do Senhor. E ali se tornou um grande profeta. Né? E depois disso, o Senhor ainda abençoou Ana muitas vezes. Né? Não foi só Samuel. Depois ainda teve outros milagres. Outros filhos. Né? Porque Deus, ele é assim. Quando ele nos dá o milagre, ele nos dá a bênção por completo. Ele não dá pela metade. Ele, quando ele faz um milagre, quando ele cura por inteiro. Quando ele liberta por inteiro. Né? Quando ele honra mesmo, de verdade. E é assim que esse Deus faz na minha e na sua vida. E Ana, ela sempre esteve ali, de joelhos, buscando a presença de Deus. E muitos outros profetas, homens de Deus na Bíblia, também passaram pela mesma situação de Ana. Quem não se lembra, quem não conhece Daniel? Daniel foi lançado na cova dos leões. Quem não se lembra dos 3 jovens da fornalha? Né? Quem não se lembra? Né? Mas o Senhor, né, como eu anotei aqui, Deus, ele colocou Daniel na cova dos leões, mas ele não permitiu que os leões tocassem Daniel. Deus, ele colocou os 3 jovens na fornalha de fogo, mas ele não deixou que o fogo queimasse os jovens. Muito pelo contrário, ele estava lá dentro juntamente com eles. Né? E Deus, ele não vai te livrar da prova. Não, ele não vai. Mas ele vai te dar força, ele vai te dar sabedoria para você saber passar por ela. Porque é assim que meu Deus faz. E muitas vezes, como outros homens de Deus também a Bíblia nos relata, né? Outras mulheres de Deus também. Quem não conhece a história de Ruth? Quem não conhece a história de Sara? Uma mulher também de fé, estéril também, que aos olhos humanos também não poderia gerar filhos. Mas aí veio Isaac. Deus dá o Isaac a Sara. Aí Isaac se casa com Rebeca. Também estéril, não poderia gerar filhos. Aí Deus dá a Jacó e Esaú. E assim foi, de geração em geração. Então, para Deus, irmãos, nada é impossível. A Bíblia mesmo diz lá no livro de Lucas 1,37, se não me falha a memória, que para o meu Deus, nada é impossível. Porque quando se tornar impossível para mim, é aí que Deus vem que faz o milagre. Porque enquanto eu puder fazer com as minhas mãos, o Senhor, ele não vai me ajudar, ele não vai entrar. Mas quando não der mais para mim, o Senhor diz: agora eu entro e faço o milagre. Porque o meu Deus, ele trabalha no sobrenatural, ele trabalha no impossível. Ele confunde os homens, ele confunde a medicina, né? Quantos milagres testemunhados, né, que a gente ouve, que Deus curou, que Deus fez assim, algo que o médico já falou para a família: ó, leva que não tem mais jeito. Mas se esqueceram que há um Deus no céu que ainda dá jeito. E é esse Deus que eu e você viemos adorar nessa noite. É esse Deus que eu e você viemos honrar nessa noite. Porque da mesma forma como Deus honrou a vida de Ana, ela sendo uma mulher estéril, ela sendo humilhada pela sua, né, a
a segunda esposa do seu marido. Muitas vezes até pela população ali da sua cidade, muitas vezes criticada por não poder dar um filho ao seu esposo. Mas em nenhum momento ela deixou de olhar para Deus e crer no milagre. Em nenhum momento ela deixou de acreditar que o milagre dela iria chegar. No tempo certo, no tempo de Deus, ela sabia que a vitória era certa. E eu e você temos que ter essa fé e acreditar que o nosso milagre não vai chegar. Pode se passar o tempo que passar, mas se Deus falou, Ele vai cumprir. Eu não sei se hoje você veio buscar uma cura. Eu não sei se hoje você veio buscar uma libertação. Eu não sei se você hoje veio buscar a salvação de alguém. Eu não sei se você hoje veio buscar um renovo espiritual. Mas o meu Deus, Ele sabe. A partir do momento que você entrou daquela porta aqui dentro. Né? Eu sempre digo, os nossos problemas daquela porta para fora. Aqui dentro você só veio adorar a Deus. Aleluia. E o Senhor sabe de você. Mas fala para Ele, Senhor, eu vim buscar a minha salvação, a minha cura, a minha libertação, o meu renovo. Fala para Deus. Especifica para Deus nesta noite o seu milagre. Porque eu tenho certeza que o Deus que está aqui neste lugar, Ele vai fazer. E no tempo certo, Ele vai operar na minha vida. Porque aonde tem joelhos dobrados, não há batalhas perdidas. Aleluia, eu creio. Aleluia. Essa frase, irmãos, mexeu muito comigo. Aonde tem joelhos dobrados, não há batalhas perdidas. Já foi dito aqui nessa noite. Na oração nós vencemos. Na oração Deus faz o milagre. Na oração, como o diácono disse, se você está aqui hoje, é porque alguém orou pela sua vida. Direto ou indiretamente, mas alguém estava de joelhos dobrados pela sua vida. Hoje mesmo eu estava ali falando, né, para a namorada do meu filho, ela perguntando como foi a minha conversão. Eu ali fui contar para ela. E eu falei, um dia o pastor Joel orou por mim, colocava os joelhos dele no chão por mim. E a oração dele surtiu efeito. 19 anos na presença do Senhor, para a glória dele. Muitas vezes fraca, muitas vezes quase parando, mas quando Deus ele tem um projeto, por mais que você tente, mas se Deus tiver um projeto na sua vida, não adianta. Você pode até sair, mas você vai voltar. Porque a Bíblia mesmo nos relata, é melhor a gente vir pelo amor do que a gente vir pela dor. Mas muitas vezes Deus precisa provocar dor. Porque se não tiver uma ação, não tem uma reação. E muitas vezes Deus precisa provocar dor para que nós nos achegamos novamente diante dos pés do Senhor. Então, igreja, não desista. Não é, vamos ter a fé de Ana? Não sei se vamos conseguir alcançar a fé de Ana. Mas a Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, seja um grão de mostarda, irmãos, eu fiquei impressionado pelo tamanho que eu não conhecia. Eu fiquei impressionado. Eu falei, olha o que Deus nos pede. A fé do tamanho de um grão de mostarda. Aleluia. É o mínimo, irmãos. É pouca coisa. E muitas vezes a nossa vida não alcança aquilo. Mas que possamos acreditar, confiar. Da mesma forma como Ana orou, como Ana acreditou. Ela creu no milagre, mesmo que ela não viu o milagre. Mas ela creu que o milagre dela ia chegar. Ela creu na bênção, ela ia receber. Que possamos crer e acreditar que o Deus que eu e você serve, Ele é grandioso, Ele é tremendo e Ele pode fazer o impossível nas nossas vidas. Amém? Irmãos, que vocês possam ficar com essa palavra. A Bíblia diz que não é para muito falar. Eu podia ficar aqui 50 minutos falando, mas se não fosse para enaltecer o meu Deus, se não fosse para engrandecer a Ele, tudo seria em vão. Mas que eu e você não venhamos perder a nossa fé, mas que possamos acreditar a cada dia. E como eu disse, aonde tem joelhos dobrados, não há batalhas perdidas. Amém? Assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É como a missionária Deus pregou, né, irmãos? Ana, ela não desistiu.
muitas vezes as pessoas não acreditam em nós, não acreditam no poder da nossa oração, né? Até o próprio sacerdote demorou